Bora mergulhar em Gênesis 25. Sabe, é um capítulo que parece assim, de cara, uma historinha de família, né? Mas a verdade é que ele fala sobre uma única escolha. Uma. E as consequências dela, nossa, ecoaram por gerações. E é aquela coisa, né? Às vezes as passagens que parecem mais simples, mais diretas na Bíblia, aquelas que a gente acha que já entendeu tudo, São exatamente essas que são as mais perigosas. Perigosas porque a gente corre o risco de passar batido, de não ver a profundidade incrível que elas carregam. beleza, então qual vai ser nosso roteiro aqui? Primeiro, a gente vai olhar para os fins e novos começos que esse capítulo marca. Depois, vamos ver o que os gigantes da teologia falaram sobre isso. Na sequência, vamos caçar aqueles detalhes que quase ninguém percebe. E para fechar, a gente encara a pergunta principal: a herança ou o prato? Então, começando pela primeira parte: fins e novos começos. Pensa em Gênesis 25 como uma grande ponte. De um lado, a gente está se despedindo da era de Abraão. E do outro, a gente está dando oi para uma nova era, cheia de confusão, conflito, mas também de promessa, que começa com os netos dele. A história aqui se desenrola em 4 atos, bem claros. Primeiro, os últimos anos de Abraão. Depois, a morte e o sepultamento dele. Aí, o nascimento dos gêmeos, que vão virar tudo de cabeça para baixo, Jacó e Esaú. E tudo isso leva ao clímax, aquela troca famosa e, vamos combinar, bem trágica da primogenitura. É aqui que o coração do capítulo bate mais forte. O texto está basicamente gritando pra gente que o futuro não é só sobre de quem você é filho, sabe? Não é só a herança biológica. O que define mesmo o destino são as decisões espirituais. São as escolhas que mostram, no fundo, o que a gente valoriza de verdade. Certo? Agora a gente entra numa parte fascinante. Como é que os gigantes da fé, os grandes pensadores, olharam para essa escolha do Esaú? O que eles conseguiram enxergar nesse momento que mudou tudo? Olha só o João Calvino, por exemplo. Ele vai direto num ponto-chave, a soberania de Deus. Para Calvino, essa escolha entre Jacó e Esaú não é Deus reagindo ao que eles fizeram. Que nada. Antes mesmo deles nascerem ou fazerem qualquer coisa, boa ou ruim, a soberania de Deus já estava traçando o roteiro da história. Aí vem Santo Agostinho e a visão dele é super simbólica. Ele diz que Jacó é o retrato do desejo espiritual, daquela busca por algo que vai além. E Esaú? Esaú é o apetite puro, o imediato. O erro de Esaú, segundo Agostinho, não foi sentir fome, isso é humano. O erro fatal foi dar valor absoluto para o instante, para o prato de lentilha, e valor zero para a promessa de Deus. E se liga na visão do Charles Spurgeon, que é quase uma provocação. Ele diz que o problema de Esaú não era fraqueza, nem rebeldia. O problema era indiferença. Ele simplesmente não dava a mínima para a herança espiritual. E aí Spurgeon dá a cartada final. A indiferença espiritual é mais letal, mais perigosa do que a rebeldia declarada. Forte, né? E aqui, a gente precisa parar e entender o peso dessa palavra primogenitura. Isso não era só sobre grana, sobre quem ia ficar com mais terras. De jeito nenhum. Era sobre assumir a liderança espiritual da família inteira, a responsabilidade por todo mundo. E, acima de tudo, era carregar a promessa que Deus fez lá para Abraão. Foi isso que foi trocado por um prato de comida. Ok? Vamos para a terceira parte. Agora é hora de colocar a lupa no texto e encontrar as pistas escondidas. Aqueles detalhes que à primeira vista a gente nem nota, mas que abrem camadas e mais camadas de significado nessa história. E, cara, são os detalhes que fazem tudo. Pensa só. Primeiro, o texto faz questão de dizer que, embora Abraão tivesse outros filhos, só Isaque era o herdeiro da promessa. Ou seja, não é automático, não é só por ser filho. Segundo, a descrição de Esaú, ruivo, cabeludo, isso já conecta ele com Edom, que significa vermelho. Ele é o homem da terra, do físico. E um ponto muito importante, a venda da primogenitura não foi só uma briga de irmãos. Naquela cultura era um contrato legal, válido. E para fechar com chave de ouro, o detalhe mais maluco de todos, Jacó nasce agarrado no calcanhar do irmão. E isso, gente, isso revela tudo. A briga deles, essa disputa pelo futuro, pela liderança, não começou ali na cozinha com um prato de lentilhas. Começou no ventre da mãe. Já estava escrito nas estrelas, por assim dizer, que ia ter conflito desde o comecinho. Bom, com tudo isso na bagagem, a gente chega na parte final. E é aqui que a história deixa de ser algo de milênios atrás e vira um espelho. É a hora que o texto aperta nossa alma, sabe? A grande pergunta que Gênesis 25 joga no nosso colo é essa: o que é que a gente anda trocando por um alívio imediato?
Quais são as primogenituras, as heranças de valor eterno que a gente deixa de lado por uma satisfação que some num piscar de olhos? E tem um ponto aqui que é absolutamente fundamental. A Bíblia é muito, muito cuidadosa na forma como conta essa história. Repara que em nenhum momento o texto pinta o Esaú como um coitadinho, uma vítima que foi enganada pelo irmão mau. Não. A palavra que o texto usa é muito mais pesada. Diz que ele desprezou a primogenitura. Desprezou. Ele achou que não valia nada, considerou aquilo insignificante. A culpa, no fim das contas, foi dele, foi da escala de valores que ele tinha. E isso nos leva direto para a grande lição do capítulo, uma verdade que ecoa até hoje. Quem vive só apagando o incêndio do agora, quem é governado só pela urgência, acaba perdendo a herança que realmente importa no final. Então, no fim, essa passagem toda de Gênesis 25 nos deixa com essa reflexão. Isso aqui não é sobre Jacó e Esaú, é sobre dois jeitos de levar a vida. A nossa vida está sendo guiada pela promessa, por aquilo que dura para sempre, ou está sendo guiada pelo prato do dia, por aquilo que é imediato e passageiro?